Pessoas que falam sobre reino, mas na verdade estão construindo para si grandes impérios. Eu não sei qual foi a intenção de quem escreveu isso. Evangelho de Fariseus, a música que está causando a maior polêmica na internet. Há quem diga que a letra é uma lacração, outros que é uma letra maravilhosa, e ainda tem aqueles que falam que na verdade é uma profecia. Uma coisa é certa, a letra dessa música é muito forte, não é à toa que está dividindo opiniões. Mas se você acha esse assunto polêmico, fica comigo até o final desse vídeo, pois eu estarei fazendo uma análise minuciosa dessa canção e vou estar revelando algumas verdades do tipo: vai doer, mas vai curar. Mas antes de qualquer coisa, eu já quero pedir para você, se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu like, o seu comentário, o que você acha sobre essa música. É uma lacração, é uma profecia, você concorda, você discorda, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque eu tenho certeza vai edificar a tua vida. Então vamos lá. A canção diz assim: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos. Estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. E a primeira pergunta que eu faço quando eu leio essas frases é o seguinte: quem escreveu isso? Seria uma pessoa desigrejada? Alguém que simplesmente quer criticar as igrejas locais, as denominações e quer tirar as pessoas lá de dentro? Alguém que não concorda com congregar? Ou será que quem escreveu essa música é alguém que está servindo a igreja local, servindo o reino de Deus, alguém que acredita, mas que está vendo que sim, existem erros e precisam ser consertados, precisam ser confrontados. Talvez alguém que está servindo, doando a sua vida, mas está sangrando, mas ainda acredita que tem uma esperança, ainda acredita que tem jeito. Quando eu olho para essa canção, eu acredito na igreja local, congrego, sirvo a igreja local e fiz isso a minha vida inteira. Mas infelizmente eu preciso dizer que o que está escrito aqui é uma verdade que está acontecendo cada vez com mais frequência dentro das igrejas. Pessoas que falam sobre reino, mas na verdade estão construindo para si grandes impérios. Pessoas que fazem evento não pensando mais na transformação do povo, mas pensando sim em alavancar as suas empresas, muitas vezes disfarçadas de igreja. Mas vamos continuar. Agora o calo aperta um pouco mais quando a letra diz: o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele está querendo quem? Nós. Nem pensamos ou nos preocupamos. Oramos errado há séculos, dias, horas e anos. Nos afastamos. E aqui eu faço a segunda pergunta. Quem escreveu isso seria alguém que é contra o dízimo? Alguém que acredita que todos os pastores são ladrão e que todas as igrejas são realmente um negócio? Que usa o nome do reino, mas na verdade é apenas empresa disfarçada de igreja? Ou será que quem escreveu esse texto é alguém que entrega o seu dízimo? É alguém que tem um coração generoso com a obra, com os missionários, mas vê que infelizmente existem aqueles que infelizmente não é a minoria, também não é a maioria, mas que é um número significativo que realmente está fazendo negócio com o reino de Deus. Deixa eu falar algo para você. Eu não conheço a autora da canção pessoalmente, eu não sei da vida dela para trazer aqui qualquer julgamento, mas nós precisamos pensar a respeito do que ela escreveu. Eu, por exemplo, sou dizimista. Desde a minha adolescência, meu pai me ensinou esse princípio e eu pratico até hoje, mas infelizmente eu conheço pastores que estão mais interessados no dízimo do que nos corações das pessoas. Infelizmente, eu conheço igrejas que, se o cara é um grande dizimista, quando eu falo um grande dizimista no sentido de dar um valor alto todos os meses,
Não importa como está o testemunho da vida desse cara, não importa se ele é alguém que corresponde à palavra de Deus, aos princípios que nós pregamos quando pregamos o Evangelho, mas esse cara, independente de qualquer coisa, é considerado um grande homem de Deus, simplesmente sabe por quê? Porque ele tem a pedra. Porque ele é o maior dizimista da igreja. E esse cara precisa ser segurado a qualquer custo, a qualquer negócio, não importa se princípios vão ser quebrados, ninguém pode confrontá-lo, sabe por quê? Porque ninguém pode perdê-lo. Infelizmente, é triste nós falarmos, mas isso tem acontecido sim, dentro das igrejas, dentro das denominações. Isso é uma justificativa para eu deixar de praticar o princípio do dizimar, que é ensinado na palavra de Deus? É claro que não. Mas nós não podemos simplesmente colocar uma venda nos nossos olhos, falar que essas coisas não acontecem, engolir tudo a seco e falar que estamos fazendo isso pelo reino. Não! Jesus, quando estava aqui nessa terra, ele denunciava as práticas erradas dos religiosos e nós também precisamos denunciar, nós também precisamos nos opor contra essas coisas. Nós não podemos simplesmente engolir a seco e achar que estamos fazendo um bem para a igreja em defender aquilo que está errado. Queridos, o dízimo é importante? Sim, é princípio da palavra de Deus. Mas nós não podemos colocar o dízimo acima de tudo, acima das pessoas, acima dos corações. Deus não quer apenas o nosso bolso, Deus quer eu e você por completo. Por completo. Mas vamos continuar aqui. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Gente, isso aqui é muito forte. É muito forte. Se você lê na Bíblia, quando Jesus confronta os fariseus, a religiosidade deles, você percebe que, infelizmente, muitas características na vida dos fariseus são muitas das características que encontramos na vida de muitos líderes e pastores no dia de hoje. Não estou incluindo todo mundo. Conheço pastores verdadeiros, conheço pastores sinceros, conheço os grandes homens de Deus. Mas, infelizmente, o número de falsos profetas está crescendo cada vez mais e nós não podemos tolerar isso dentro da igreja. Nós não podemos aceitar, nós precisamos sim denunciar. Nós precisamos denunciar. Então, um evangelho muitas vezes sendo pregado, colocando para os outros uma carga que nem mesmo aqueles que estão impondo a carga são capazes de carregar, são capazes de suportar. Como assim? Isso é um evangelho de fariseus. E eu acredito que é válido essa denúncia. Como eu disse, não sei qual foi a intenção do coração de quem escreveu, mas que a letra mexe. E nós precisamos ficar atento ao que diz a letra, isso é uma grande verdade. Inflama a bolha do sistema. Infelizmente, muitas denominações têm criado sistema que trazem benefício apenas para quem? Para os grandes líderes, para alguns, mas que não trazem muitas vezes benefício real para a congregação, para a igreja, para aquele que está lá atrás, lá no cantinho. E aqui fala, enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu. Gente, eu confesso que quando eu li essa letra, eu fiquei meio confuso. O que estava falando aqui? A ilha do Marajó, o João desapareceu. E eu dei uma pesquisada no Google, ver se eu achava alguma coisa. Não sei se tem a ver, mas vi uma reportagem no Google falando sobre um menino adolescente ainda, que estava ali brincando, correndo atrás de uma pipa e caiu no rio e desapareceu e não tinha sido encontrado ainda. E me parece que o nome desse menino era João. Não sei se tem a ver com a letra da música, mas parece ser uma coincidência. E aqui eu alerto algo. É claro, gente,
que a igreja não é responsável por todos os problemas que acontecem. Tá? Então, se tem a ver com esse caso, de fato, eu diria que talvez seria algo desnecessário aqui, porque a igreja não tem culpa de todos os problemas. Não sei, talvez ela está relatando um outro tipo de problema. E uma coisa certa, eu vi algumas pessoas, criticando e falando que tem missionários verdadeiros e sinceros na Ilha do Marajó, e eu concordo, tem sim. Tem homens e mulheres de Deus se doando lá. Eu tive a oportunidade na minha adolescência de fazer missões em áreas ribeirinhas. Eu morei no Pará por muitos anos, nasci e me criei no Pará e ajudei na fundação de algumas igrejas e vi trabalho muito bonito de igrejas sendo feito. Conheci pastores, homens que doaram a vida nos ribeirinhos, mas infelizmente toda moeda tem dois lados. Infelizmente, teve homens que doaram a vida, mas foram abusados pelos sistemas de empresas disfarçadas por igrejas. Infelizmente, tem homens que doaram sim a sua vida, mas que quando não concordaram com práticas erradas dentro do sistema, sabe o que fizeram com esses homens? Colocaram para fora. Conheci homens que depois de ter doado a sua vida, terminaram numa grande depressão sem saber o que fazer, quando foram simplesmente excluídos pelo sistema. Conheço inclusive um homem, não preciso citar o nome dele aqui, que perdeu um filho em áreas ribeirinhas e passou por injustiças. Graças a Deus, Deus tem honrado a vida desse homem. Graças a Deus. E esse homem é um homem tão assim do coração, tão puro, que muitas pessoas aconselharam ele, falaram assim: por que você não processa? Por que você não põe na justiça? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou: eu acredito na justiça de Deus. Eu acredito na justiça de Deus. Eu não vou fazer aquilo que gera escândalo, mais ainda, que vai prejudicar mais ainda, que vai respingar em outras pessoas. Então eu concordo sim que talvez esse trecho seja desnecessário na ótica que eu estou avaliando. Talvez quem escreveu essa música tenha uma outra explicação. Seria até interessante se a própria autora viesse a público e explicasse cada trecho do que ela escreveu aqui. Mas uma coisa é certa, apesar de ter homens sinceros, infelizmente, às vezes, acima desses homens sinceros, tem aqueles que estão se beneficiando disso. E isso é uma grande tristeza. E a letra continua: a Amazônia queima, lara, lara, lá. Gente, concordo também que talvez seria um trecho desnecessário aqui, porque eu acredito que a igreja não é culpada da Amazônia estar queimando. Tem coisas que é responsabilidade do governo, tem coisa que é responsabilidade de todos nós. Meio ambiente é responsabilidade de todos nós, independente da sua religião, se você é cristão, se você é um bandista, se você é um católico. Católico também é cristão, mas tem cristão católico, cristão evangélico, ou se você é de uma religião budista, se você é espírita, independente de qualquer coisa, meio ambiente é responsabilidade de todos nós. Então acredito que a letra já tinha conteúdo suficiente, talvez não fosse necessário aqui falar da queima da Amazônia, e uma letra que está combatendo, ao meu ver, a religiosidade, não combatendo a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira sim, ela é santa, ela é imaculada, mas a religiosidade que muitas vezes está se infiltrando precisa ser combatida com muita severidade. E aqui continua: uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Concordo mais uma vez que nós precisamos ter muito cuidado com o nosso ego. Uma das características de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é a sua humildade, é diminuir o seu eu. Mas discordo, por outro lado, que dizer que a queima das florestas e os animais morrendo, tudo isso é culpa do ego dos irmãos. Não sei se foi essa a intenção aqui. Se foi,
está errado. Eu acho que seria interessante a autora da letra explicar o que ela quis dizer, qual é a associação que ela fez entre a Amazônia, a morte de crianças, dos animais com o ego dos irmãos. E ela continua falando, um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Isso aqui é muito forte. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Eu sei que quando se fala de canção existe uma licença poética. Nem sempre dá para a gente encaixar uma frase perfeitamente, então a frase às vezes pode ficar algo meio, será que quer dizer isso? Será que quer dizer aquilo? Eu diria que na verdade não estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Estão tentando apodrecer o corpo de Cristo. Porque o verdadeiro corpo de Cristo vai permanecer fiel. Vai se encontrar fiel até o fim. Mas infelizmente tem aqueles que estão tentando apodrecer o corpo. Como? Implantando dentro da igreja teologias erradas, implantando ensinamentos que não tem nada a ver com o evangelho, substituindo verdadeiros pastores por motivadores, por pregadores coach. Estão sim tentando apodrecer o corpo de Cristo. Mas uma coisa é certa, o verdadeiro corpo vai permanecer. Eu estou aqui denunciando e falando que tem muita coisa errada, porque tem sim e tem que ser denunciado, mas eu acredito que ainda existem aqueles que são fiéis. É por isso que eu ainda não desisti da igreja local, porque eu acredito que dentro das igrejas locais ainda tem aqueles que permanecem fiel. E esses não vão ser apodrecidos de forma alguma. O sangue não está circulando. O sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era. E a falsa noiva se rebela. E aqui, como eu falei, lembra que eu disse? O verdadeiro corpo, a verdadeira noiva não vai se corromper. Mas a falsa noiva está se infiltrando em nosso meio. E sabe o que acontece? Nós precisamos abrir os olhos, nós não precisamos simplesmente tolerar e achar que isso é normal. Se rebela contra o noivo que espera um caráter cristão. E aqui está um ponto-chave, meus irmãos, sabe por quê? Infelizmente, nos olhos de alguns teólogos modernos, de alguns pregadores modernos, a espiritualidade muitas vezes é medida, sabe por quê? Pelo sucesso financeiro, ou muitas vezes pela quantidade de dons que a pessoa tem. Eu concordo que os dons são muito importantes para a igreja, sim. Mas muitas vezes a espiritualidade não está sendo medida pelo fruto, pelo caráter. Cristão precisa ter caráter. E infelizmente tem muita gente que se diz cristão, mas é mau caráter. E muitas vezes nós olhamos para isso e sabe, fazemos o quê? Passamos a mão na cabeça. Isso está errado. Jesus espera sim de nós um caráter que reflete Ele, a presença dEle, a verdade dEle, o amor dEle, a justiça dEle. Eu vi algumas pessoas falarem que essa letra é um esquerdismo meio que entrando dentro da igreja. Como eu disse, gente, eu não sei qual foi a intenção de quem escreveu isso. Talvez a pessoa teve uma intenção certa, talvez teve uma intenção totalmente errada, equivocada. Mas uma coisa é certa, nós precisamos examinar todas as coisas e colher aquilo que é bom. E a pergunta que eu faço é, será que tem coisa boa que nós podemos tirar de lição para a nossa vida nessa letra? Para a minha vida eu tiro muita coisa. Porque eu não quero ser simplesmente um religioso. Eu não quero me tornar um fariseu. Eu não quero colocar nas pessoas um cargo que nem eu posso carregar. Eu quero pregar o verdadeiro evangelho que transforma, que muda, que salva, que liberta o homem da culpa do pecado, da condenação do pecado e também do domínio do pecado.
Isso é liberdade em Cristo. Então, independente de qual foi a intenção da escritora, eu prefiro analisar e perguntar: será que eu não dei razão para o que ela escreveu?